pessoal, vamos a uma breve introdução ao Mission Planner, que é o software de acompanhamento e de planejamento de missão do nosso Vant. Bom, aqui na parte superior direita temos o botão Connect, que conecta o software Mission Planner à aeronave. Temos os parâmetros de configuração, que são setados automaticamente. Mais abaixo, nessa maior parte, temos o mapa, que pode ser utilizado na base do Google ou do Bing. Aqui na esquerda temos o Quick, que são alguns valores para acompanhamento do voo, alguns valores essenciais. Nessa parte de cima temos o HUD, que é o Head Up Display. Temos um horizonte artificial, temos a velocidade do ar, a velocidade do solo, quantidade de satélites adquiridos no momento, etc. Na segunda aba temos o Flight Plan, que é a parte de planejamento. O planejamento da missão é muito simples. Então basta você clicar com o botão direito no mapa. Aqui você vai precisar desenhar o polígono, que é a sua área, adicionar um ponto de polígono. Então vamos colocar um ponto aqui. Você pode arrastar os pontos de polígono depois que você já inseriu. Pode adicionar mais de um ponto de polígono. A área pode ser regular, irregular, do jeito que você quiser. Clicando na área, a gente vai vir em Auto Waypoint, em Survey Grid. Nessa parte do Survey, vou ampliar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Essa barrinha lateral a gente consegue dar um zoom. Nessa parte, na lateral direita, temos a configuração da câmera, que já vai pré-configurado. A altitude do voo, você pode ir variando a altitude aqui e ele vai automaticamente ajustando as faixas de voo. Aqui temos o ângulo, a gente consegue variar o ângulo em virtude do vento, por exemplo. Essa opção, se a câmera está posicionada no modo paisagem, então vamos deixar ticado. Velocidade do voo. Velocidade padrão é de 11 metros por segundo. Vamos selecionar essa caixa para ele usar essa velocidade durante toda a missão. Essa opção aqui, ele pergunta se você quer adicionar waypoints de decolagem na missão, decolagem e pouso. Eu vou colocar que sim. O RTL. O RTL, depois que ele termina a missão, ele usa o RTL, que é o Return to Launch. Ele volta para o ponto de decolagem e fica circulando a 100 metros, aguardando novas instruções. Essa última opção é em quantos segmentos você quer dividir a sua área. Se você selecionou uma área muito grande, que a sua aeronave não vai dar conta, você pode dividir ela em 2, 3, 4 partes. Aqui embaixo temos os Stats. Os Stats são as estatísticas geradas dessa área aqui. Então, ele dá a área total coberta, a distância linear das faixas, a distância entre uma foto e outra, a resolução do solo, GSD, no caso aqui de 6 centímetros, o número de fotos estimadas para essa missão, que é de 180, o número de faixas, o tamanho do quadro da imagem no solo, a distância entre uma linha e outra, o tempo de voo, que é muito importante, que ele não exceda o tempo máximo de voo da sua aeronave. Aqui, quanto tempo ele vai aguardar entre uma imagem e outra, entre a captura de uma imagem e outra. Então, no caso, ele setou para 11 segundos, de acordo com os parâmetros que a gente passou. E aqui o raio que ele vai usar para poder entrar na faixa. Se você ligar aqui nessa opção os footprints, você consegue visualizar as fotos. Então, cada quadrado roxo desse seria uma foto. Feito isso, a gente clica em Accept e ele já vai gerar para a gente a missão de acordo com os parâmetros que a gente configurou. Aqui embaixo ele cria uma lista de waypoints que serão executados em ordem. Então, seguindo a ordem. No waypoint número 1, Takeoff, é o waypoint de decolagem. Ele vai assumir que ele fez essa decolagem quando ele tiver a 30 metros de altura. Então, decolou, chegou a 30 metros de altura, próximo waypoint. Próximo waypoint, ele seta a velocidade que a gente configurou a 11 metros por segundo. No terceiro waypoint, é o primeiro waypoint da nossa missão. Então, ele já vai começar a se deslocar para o primeiro waypoint. Waypoint número 4, do SetCam. Esse waypoint ele vai setar a nossa câmera para poder tirar uma foto a cada 120 metros. No caso aqui, 121 metros.
Depois de setado a câmera, ele começa as faixas. Então aqui, o waypoint 5, passou do waypoint 5 ele vai para o 6, passou do 6 ele vai para o 7 e assim por diante até completar a missão. Completou a missão, o penúltimo waypoint ele desliga a nossa câmera, desliga o disparo da câmera, e o último, return to launch. Ele volta para o ponto de decolagem e fica circulando na cabeça a uns 100 metros de altura. Feito isso, se a gente estiver com a aeronave conectada, basta clicar em Write WPs para que os waypoints subam para o VANT. Se a aeronave não estiver conectada, você estiver executando o plano em escritório, como é o meu caso aqui agora, a gente vai vir aqui e dar um Save WP File. Vou escolher como teste, Mission Planner, salvar.